Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, estudantes aí do quarto ano da turma Y, noturna, né? Disciplina do professor Sérgio Neme, da disciplina de Processo Civil 3, né? Que é matéria de processo civil que envolve execução e procedimentos especiais. Como eu tinha alertado a vocês aí no grupo da sala, até postei isso aí, tendo alguns problemas com a internet, então hoje, por cautela, eu resolvi fazer a nossa aula gravada. Amanhã a gente dá sequência no conteúdo fazendo a nossa aula ao vivo, mas nós aqui, só para, digamos, situar-nos, né, aqueles que estão assistindo o vídeo, nós temos um tema um pouco mais curto hoje, mas que ele é de imprescindível importância. Ocorre que nós vamos tratar da avaliação, né? E por que ele é de imprescindível importância? Porque esse tema ele vai repercutir bastante nos temas que nós estudaremos aqui para frente, né? Quando a gente falar de alienação de bens, né, ou seja, de expropriação de bens, todas as vezes que falarmos desse tema, a gente vai ter como referência justamente essa questão que envolve a avaliação do bem. Ou seja, traduzindo, né? Nós estamos estudando aí execução por quantia certa, que é aquela que é formada a cobrar dinheiro. Então, usamos ali a petição inicial, como é que ela funciona, e vimos que logo que o juiz recebe a petição inicial, ele fixará, além da determinará a citação do executado para que pague, com uma fixação de honorário já de sucumbência de 10%. Havendo o pagamento num período, né, de até 3 dias, esses honorários eles são reduzidos à metade, né? E caso não haja pagamento, o próximo passo é a realização de atos de constrição de bens, né? E esses atos de constrição de bens, na verdade, a gente poderia citar aqui a penhora como principal ato de constrição de bens. Temos também o arresto. O arresto é aquele que é feito antes da citação e a penhora é pós-citação. E o ato de penhora que tem por finalidade vincular um bem à execução. E depois de visto isso, vimos ali então a ordem da penhora, tema muito importante, né? Previsto ali no artigo 834, que fala da ordem da penhora, né? Em que ordem essas penhoras precisam ser realizadas. Esse artigo é muito importante porque o juiz deve seguir essa ordem. Depois vimos o local, a documentação da penhora, e aí o CPC vem numa série de dispositivos que tratam justamente da documentação dessa penhora, né? Aí cada tipo de penhora, frutos e rendimentos, percentual de faturamento, estabelecimentos, semoventes, ações, penhora sobre créditos, penhora em dinheiro ou aplicação financeira, né? Cada uma delas, né, vai ter a sua regra de como documentar, né, de como ela vai ser documentada. Aí são regras especiais. Essas regras a gente acaba não esmiuçando porque, de fato, apesar de nossa matéria ter uma carga horária muito boa, muito tranquila, se nós viéssemos a esmiuçar todas essas hipóteses aí, ou ficar esmiuçando comentário por comentário, quem sabe a gente acabasse não avançando tanto com o conteúdo, né? Mas o nosso tema de hoje é o que acontece após a penhora. Ou, na verdade, eu diria para vocês que na maioria dos casos não é nem após, ele é até simultâneo em muitos casos, né? O que acontece? Se a gente pegou um bem e vinculou ele ao processo, ok, isso aí a gente comentou para vocês que há, né, essa questão de você vincular um bem ao processo por meio de uma penhora, até aí algo tranquilo e recorrente. Nós passamos a ter uma outra situação que é um pouco mais complicada, que é a seguinte: uma vez vinculado um bem à penhora, por meio da penhora, vinculando então esse bem a esse processo, para que qualquer medida seja tomada, né, daqui para frente, é muito importante saber quanto aquele bem vale. É óbvio que se a penhora recair em dinheiro, esse ato torna-se desnecessário, afinal de contas, se a penhora se deu em dinheiro ou em aplicação financeira, ou seja, em valores, em pecúnia, é óbvio, você já sabe quanto vale, porque você tem a penhora ali justamente documentando isso, ou seja, quanto aquele bem vale. Aquilo é dinheiro
Então, como você está penhorando dinheiro, seria justamente isso que vale aquele bem. Com efeito, mais problemática se torna a situação a partir do momento em que você tem outros bens que não sejam dinheiro. Veículos, imóveis, móveis, semoventes, aeronaves, embarcações e tantos outros bens aí que são passíveis de penhora. E aí, há necessidade da avaliação desses bens. Por quê? Que será feita em regra no próprio auto, no próprio termo de penhora. Porque, como nós veremos daqui a pouco, a regra é que quem faz isso é o próprio oficial de justiça que pratica a penhora, ele fará também a avaliação. Então, na verdade, o oficial de justiça era designado para fazer a penhora e a avaliação daqueles bens. Mas isso vai ser importante porque essa avaliação será um valor referencial, né? Será um valor referencial para tudo que nós vamos discutir daqui para frente, que é a questão que envolve a expropriação de bens, né? E em todas as formas de expropriação de bens terão a penhora, o valor, da avaliação como valor referencial, seja para expropriar esses bens, seja até, digamos, para uma eventual substituição de penhora, você também vai ter que saber quanto que aquele bem vale, para quanto que você vai permitir, por exemplo, que aquele bem seja substituído, né? Então, se você tem um veículo penhorado e a parte está pugnando a substituição desse veículo por um outro, mais importante do que só apontar o outro veículo é a questão da própria avaliação daquele bem, né? Porque uma vez avaliado aquele bem, para nós sabermos exatamente, digamos assim, se há uma equivalência entre esses bens do qual se pugna a substituição. E então, hoje, até é um certo conveniente a aula ser gravada, porque ao vivo talvez ela fosse demorar até muito pouco, né? Mas é importante que a gente tenha uma aula separada só sobre avaliação, e amanhã a gente entra na questão da expropriação de bens, mas nós vamos estudar as regras do CPC basicamente em 6 artigos aqui. Aqueles que compreendem o artigo 870 até o artigo 875, né? São 6 artigos ao todo, que tratam justamente desse importantíssimo tema que é a avaliação. Começando pela regra, a pergunta primeiro é: quem fará essa avaliação? E a regra é translúcida se a gente analisa o próprio 870. Quem fará a avaliação dos bens? O oficial de justiça. Aquele mesmo servidor público designado para fazer a penhora, em regra, ao fazer a penhora do bem, no mesmo ato do termo de penhora, lavrará ali a sua avaliação, ou fará a sua avaliação, que na verdade constará no termo de penhora. Porque no termo de penhora, um dos requisitos que o termo de penhora vai ter que ter é justamente o quanto vale aquele bem penhorado. Então a regra é tranquila. Vamos imaginar assim, por exemplo, um bem imóvel, né? O oficial de justiça foi numa determinada empresa e penhorou alguns móveis dessa empresa. Ao proceder dessa forma, além de fazer o termo da penhora, né, o termo dessa penhora desses bens que foram penhorados, de descrevê-los, até se possível fotografá-los, dizer que condição se encontram, ele também apontará, né, quanto ele avalia cada um daqueles bens. Alguém pode dizer assim, professor, mas é difícil, o oficial de justiça, né, como que ele vai fazer isso? Olha, para muitos bens hoje em dia, para muitos tipos de bens, há um parâmetro de mercado, né? Então, por exemplo, veículos, né? Existem tabelas referenciais, a famosa tabela FIPE. O registro de imóveis, existem parâmetros, por exemplo, do município, existem parâmetros que você pode ter de acordo também até tomando informações, por exemplo, com corretores de imóveis. Propriedades rurais também é possível ter um parâmetro de acordo com o valor médio da terra naquela região e coisas do gênero. Agora, é de se compreender que alguns tipos de bens são de difícil avaliação, né? A maioria dos tribunais, acredito até que do Paraná tenha isso, mas a maioria dos tribunais já tem uma base de dados ali, né, de informações de bens que foram avaliados e eles podem ser usados como referenciais, né? Então, essa base de dados geralmente é usada pelos oficiais que fazem aí essa avaliação. É lógico que a avaliação que é feita por ele, como a gente vai ver hoje, não é, digamos assim, absoluta, ela não é indiscutível.
É possível, obviamente, diante dessa avaliação feita pelo oficial, é possível sim questioná-la, né? Mas eu compreendo também, e o CPC obviamente sabe disso, que nem em todo caso o oficial tem, digamos assim, o conhecimento técnico necessário para fazer essa avaliação, né? Que a depender da especificidade do bem, é algo muito peculiar, do qual não se tem muito ideia, digamos assim, de quanto vale aquilo e de como até estabelecer critérios razoáveis para avaliação. E aí, é muito importante essa regra do parágrafo único, né? Em que você fala assim, ó, se necessário conhecimentos especializados, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar, que isso aqui é muito importante. Você não vai chamar um especialista para fazer uma avaliação de um bem de 50, de 100 reais. Né? Porque só o que ele vai cobrar de honorários para fazer isso já vai consumir o valor do bem e muito mais. Né? Ou seja, se tratar-se de uma execução de um valor relevante e realmente forem necessários conhecimentos técnicos especializados, o juiz nomeará um avaliador no prazo não superior a 10 dias para entregue o laudo. É importante deixar claro aqui que, apesar do termo aplicado pelo CPC seja avaliador, na verdade a avaliação é uma técnica de perícia, né? De perícia. Uma das técnicas de perícia é a avaliação. Então, na verdade, o avaliador, entre aspas, o CPC não implica esse termo a ele, mas na técnica de perícia, né, uma das técnicas de perícia é a avaliação. E ele, na verdade, não superior a 10 dias para que entregue o laudo. Só que, na verdade, o juiz, ao fixar, né, vai ouvir a questão aí quanto aos seus honorários, porque, obviamente, ele cobrará honorários para fazer isso. Não é assim, nomeia um avaliador aí, pronto, pega alguém na rua e você vai lá e avalia. Ele cobrará por isso, né? Acho que um caso que a gente poderia ser, alguns casos mais emblemáticos que a gente poderia citar, né, seria, por exemplo, questão que envolve penhora de obra de arte, de bens móveis muito peculiares, ou mesmo de semoventes com características especiais, né? E aí, então, de fato, o oficial de justiça não conseguiria, por si só, ter uma ideia de quanto aquilo vale. Aí, então, você teria que ouvir um especialista nesse sentido. Agora, por incrível que pareça, isso não é uma coisa tão comum de acontecer no processo. Eu, por exemplo, assim, num horizonte mais próximo, eu nem me recordo disso ter acontecido em processos meus. E uma vez, até recentemente, né, era uma discussão no inventário e foi expedido um mandado, uma precatória, né, para avaliação de bens. Não era avaliação para execução igual essa aqui, foi no inventário, né, que esses bens eram em outra comarca e precisavam ser avaliados. E era um conjunto assim, considerável de bens, né? Vários tipos de bens. Né? Bens imóveis, bens móveis, semovente, máquinas, um monte de coisa. E aí eu imaginei assim, o oficial de justiça vai chegar lá e ele não vai avaliar isso tudo. E o que eu achei interessante é que, terminado o laudo, ele voltou e fez uma avaliação minuciosa e técnica desses bens, apontando, digamos, referenciais de mercado, tudo. Eu fiquei surpreso. Acredito até que ele tenha se valido de algum tipo de sistema que o tribunal disponibiliza para isso. Achei bem interessante. Mas, dando sequência, nós temos aqui casos no 871 de hipótese em que, mesmo havendo oficial, não será necessária, né, a avaliação. Né? Então, em alguns casos em que é dispensada a avaliação, né, que ela não será feita. Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, exemplo disso, né, quando o autor aponta um bem lá a ser penhorado, diz quanto ele vale e o réu aceita, ou o contrário, quando o executado, dentro das suas opções que ele vai ter no seu prazo de manifestação, ele oferta voluntariamente um bem à penhora. E ao ofertá-lo, né, isso é muito importante, ele vai ter que indicar o valor que ele reputa que aquele bem tem. Vamos então que o executado ele foi citado e ele já chega voluntariamente e oferece um bem à penhora. Fala, olha, penhorem esse veículo aqui, né? E ele diz, esse veículo vale tantos mil. Se ele fizer isso e o exequente aceitar, se necessário se faz então a avaliação, porque eles consentiram, né, mutuamente, ambos consentiram no valor de quanto aquele bem vale.
Aí um segundo exemplo, porque é meio óbvio, se tratar de títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação de órgão oficial. Por que nesse caso aqui 2 é dispensável a avaliação? Porque, na verdade, esses títulos eles já têm o seu valor mensurável e por um outro detalhe, porque são bens negociados em bolsa, né? E qual outro detalhe? O detalhe é que eles variam de valor dia a dia, né? Os ativos negociados em bolsa, esses ativos mobiliários do mercado de bolsa, esses títulos, eles por terem cotação nesse tipo de bolsa, eles têm, na verdade, uma variação, uma oscilação diária do preço desse ativo, né? Então, na verdade, você só vai precisar saber, você vai ter uma ideia ali aproximada, mas, na verdade, aquilo só vai realmente saber o valor exato dele quando ele for liquidado, né? Quando ele for liquidado. Se tratar de títulos de dívida pública, ações de sociedades e títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor tem cotação oficial, né? Mesma hipótese muito parecida. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo valor médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisa realizada por órgãos oficiais. Aqui, nesse caso, é o caso de veículo mesmo, né? Por que em muitos casos o veículo você não precisa fazer isso? Porque o veículo, você não precisa ir lá necessariamente para fazer a avaliação dele. É claro que o CPC aqui, ele ignora uma realidade, né? E eu sempre costumo dizer isso. Em regra é dispensável, mas é possível fundamentar a necessidade. Por quê? Porque mais que você tenha um veículo, né, sabendo o ano dele, né, a marca, modelo e tudo mais, a princípio você consiga ter uma referência do valor daquele bem por esses cadastros públicos de bem, de cadastros que são de livre acesso, né, por órgãos oficiais ou não, que dizem quanto mais ou menos vale aquele valor, aquele bem, você tem a questão do estado de conservação do veículo, né? E da sua, digamos, estado em que o bem se encontra e da sua conservação. Por que estado em que o bem se encontra? Você pode ter um carro lá, mas se ele não tem motor, né? Eu acho que com certeza isso deprecia muito o valor dele. Outro exemplo é um carro que, apesar de estar inteiro, na teoria ele está pessimamente conservado. E isso também deprecia o seu valor. Então essa é uma hipótese que, digamos assim, é razoável, né? Que mesmo o CPC dispensando, se bem documentada e bem argumentada, é razoável que o juiz determine. E o CPC ainda fala que na hipótese do inciso 1, daquela convenção entre os autores, entre o autor, perdão, e o executado, entre as partes envolvidas, também o juiz pode determinar a avaliação quando ele achar que houver uma fundada dúvida quanto ao valor real do bem. Ele achar que esse bem realmente está muito fora do valor real dele, né? Para evitar qualquer tipo de fraude processual ou coisa do gênero, né? Bem, a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, ou em caso de perícia realizada, e aqui ele usa o termo perícia da forma correta, né? Por avaliador, o laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz deverá também ser fixado, devendo-se em qualquer hipótese especificar. Aí aqui ele tem os requisitos desse auto de avaliação, né? Que na verdade, em regra, ele já vem junto com o termo de penhora, com os autos de penhora, né? Mas aqui também, se o avaliador fizer isso apartado, porque for uma daquelas hipóteses especiais, tem mais ou menos o que ele exige aqui. Os bens com as suas características e o estado em que se encontra, e aí, óbvio, o valor dos bens. Imóvel, né? Quando o imóvel for suscetível à cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se como apresentação de memorial descritiva possível desmembramento para eliminação. Bem, o que é essa explicação? Isso aqui é complicado, mas a gente vai falar muito disso depois na hora da alienação. Pessoal, alguns bens, é o caso de bens imóveis, eles permitem fracionamento. Nem todo bem imóvel permite seu fracionamento, mas alguns sim. Vamos citar um exemplo aqui hipotético. Uma fazenda que tenha lá X hectares, dá para dividir ela? Dá para dividir ela em propriedades menores. Ou mesmo um terreno urbano, cuja você tem apenas uma casa, né, em uma das partes, no meio do terreno, ou num dos lados do terreno, e o outro, metade do terreno, ainda seja grande o suficiente para atender a uma cômoda divisão, ou seja possível dividir. O que o CPC está dizendo aqui é que na hora de avaliar
Por exemplo, tem uma fazenda, ela vale R$ 1.000.000. O crédito exequendo é de 400 mil, né? E o oficial chega lá, constata que ela vale R$ 1.000.000, ele pode então descrever ali de que forma aquela fazenda poderia se desmembrar de um pedaço e um pedaço que valesse mais ou menos os 400 mil. Para quê? Para daí então evitar a necessidade de você ter que gravar todo o bem da penhora, né? Para que possa se eventualmente recair a penhora só sobre uma parte, mas isso obviamente só vai ser possível quando, né, perdão, quando atendido esse requisito aí dessa possibilidade como da divisão, né? E aí então vai ser feito essa descrição de um memorial descritivo de como esse bem poderia ser fracionado, a fim de, fracionando, que ele possa, digamos, bem fracionando esse bem, que ele possa, assim, ser dividido e penhorado exclusivamente aquilo que seja efetivamente necessário para satisfazer o crédito exequendo, né? E aqui também o CPC diz que realizada a penhora, e sendo o caso, apresentada a propósito de desmembramento, as partes serão ouvidas. Nesse caso, isso não é comum de acontecer, tá, pessoal? Isso não é uma hipótese, assim, cotidiana de você ver ocorrer na dinâmica do processo civil. Mas ela tem uma lógica que é indiscutível, né, que é irrefutável. Qual? Para que você penhorar um bem inteiro que permite fracionamento quando o crédito exequendo não cobriria o valor integral daquele bem? Seria mais lógico, seria mais pertinente você propor uma divisão daquele bem e, propondo essa divisão, penhorar tão somente aquilo que comportar o valor do crédito exequendo. Isso é comum de acontecer? Na verdade não. Sabe por quê? Por preguiça, porque dá trabalho. O oficial vai ter que fazer um trabalho grande e, principalmente no caso, quando o juiz juntar isso nos autos, com certeza vai começar a dar uma série de brigas processuais, especialmente por parte do exequente ou do executado. Porque é lógico, se você imagina uma propriedade, né, uma fazenda, com certeza você vai ter um lado que é melhor, um lado que é pior, e aí então você começa a ter todo esse tipo de discussão atrelada a isso, né? E é mais ou menos, acho que isso que vai acabar acontecendo. Porém, é possível, né? É possível. E aí a pergunta é o seguinte: professor, o valor da avaliação ele é absoluto? Não, não é absoluto. Ele pode ser questionado, sim. Desde que, né, esse questionamento se dê por meio de uma fundamentação razoável, né? Aqui nós vamos ver as hipóteses em que pode ser feita uma nova avaliação. E esses motivos aqui são evidentes, né? Um deriva do questionamento. Então, fala assim, olha, quando qualquer das partes arguir de forma fundamentada ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, então o juiz vai determinar uma nova avaliação. Veja, isso fica a critério do juiz. Mas se alguém arguir, né, que aquela avaliação foi feita de forma errada, ou que de alguma forma, de forma dolosa, o avaliador agiu errado, né, mas isso não basta alegar. Né? É o que o juiz vai perguntar, assim, mas qual o fundamento você tem nisso? Qual parâmetro você está falando isso? Né? Se o juiz entender que aquele parâmetro é razoável, que há uma dúvida razoável, certamente deverá ele, então, determinar uma nova avaliação. Ou seja, determinar que aquele bem seja avaliado novamente, e sendo avaliado novamente por um outro, obviamente, acho que nem precisaria dizer aqui, por um outro avaliador. Né? O CPC acaba nem dizendo isso, mas é meio evidente. Né? Você não vai colocar o mesmo avaliador para avaliar, sendo que já houve uma arguição ali de que há um problema na avaliação que ele fez. Né? Se há um problema, então, você vai procurar então, nomear uma outra pessoa. Se verificado posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem, desde que, obviamente, seja razoável essa alteração. Ou seja, vocês devem imaginar que o processo de execução demora. E, às vezes, o processo fica anos correndo. Vamos dizer que um bem foi penhorado e está ali há 2, 3 anos parado. Né? A depender do tipo do bem, nós corremos 2 riscos. Né? Desse bem ter seu valor aumentado, por exemplo, bens imóveis tendem naturalmente a aumentar seus valores pela valorização imobiliária, enquanto que os bens imóveis, os bens móveis tendem justamente ao contrário,
tendem a uma figura chamada depreciação. Então, os bens móveis têm uma tendência natural à depreciação e os bens imóveis têm uma tendência natural a também depreciar-se as benfeitorias, mas quanto ao seu valor, eles tendem a valorizar-se pela valorização imobiliária, que é um fenômeno recorrente. Então, se houver uma alteração considerável no valor do bem, né, é possível sim pugnar por uma nova avaliação. Porque, na verdade, o ideal é que ela fique sempre o mais próxima do real e do efetivo valor que aquele bem tem. E o terceiro caso, que também, isso já vi acontecer, é meio estranho, mas eu já vi acontecer isso, quando o próprio juiz, né, ele tem fundada dúvida, ele tem uma dúvida razoável sobre o valor atribuído na primeira avaliação, que o próprio juiz olha e fala, gente, mas esse valor está estranho, isso aqui não está parecendo correto, essa avaliação. E ele mesmo, então, aí por dúvida que ele tem, né, determinará uma nova avaliação daquele bem. E aí tem um detalhe, né? Uma vez for feita essa avaliação, nós chegamos a um ponto importante, que é o seguinte. A gente sabe qual que é o crédito exequendo, então lá na petição inicial vai estar descrito, olha, a execução é de 200, é de 100, é de 50, é de 5, enfim, o valor dessa execução. E aí você tem um bem penhorado e tem uma avaliação. Então nós podemos ter, assim, teoricamente, três situações. Que aquele bem, ele tem um valor menor do que o crédito, ou seja, o valor da penhora é inferior ao crédito exequendo, o processo vai caminhar por um caminho. O mais difícil de acontecer, que aquele bem tem um valor igual ao do crédito exequendo, acho muito pouco provável, né, que dê bater certinho, ou que aquele bem, ele ultrapasse o valor do crédito exequendo, né, ou seja, que o bem ali penhorado, o valor seja maior, né. E aí o que acontece? Feita a avaliação desses bens, do bem penhorado, ou de eventuais bens penhorados, vai ter que ser feita essa análise por parte do juiz. É lógico que é requerimento das partes, né? As partes também têm o dever até de provocar o juiz nesse sentido. Dizer, olha, o que nós vamos fazer? E aí a questão, se houver excesso de penhora, né, ou se os bens forem mais do que o suficiente, o juiz vai poder reduzir a penhora. É o que está escrito aqui no inciso primeiro. Ouvida a parte, o juiz poderá reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-las para outro, se o valor dos bens penhorados for consideradamente superior ao crédito exequendo e dos acessórios. Seria o primeiro caso, né? Ou seja, o crédito ele é superior ele é inferior, então é o terceiro caso que eu citei, né? O crédito ele é superior ao valor do bem. Então você está executando um crédito de 100 mil e o bem penhorado é de 250 mil. E aí o juiz pode então fazer o seguinte, acomodar isso, porque se o executado tiver outros bens, você não vai penhorar um bem de 250 mil quando você tem, por exemplo, bens com valor menor que chegam mais próximo do valor do crédito. É claro que o juiz vai ter que ouvir a parte contrária, né, a parte interessada, e sempre lembrando aquela questão da liquidez, né? Ou seja, sempre atendendo a ordem de liquidez. Ou, no segundo inciso, o CPC sequer menciona a hipótese intermediária, que seria crédito e bens penhorados de igual valor, que seria óbvio, então mantém a penhora. Mas o segundo caso, quando o crédito ele se sobrepõe ao valor dos bens penhorados. Então, o juiz ele vai poder ampliar a penhora, né, para mais bens até atingir o valor do crédito, né? Ou seja, no primeiro caso, ele vai reduzir, que se tiver possibilidade, porque às vezes aquele bem penhorado é o único, então não tem como tirar a penhora dele porque não tem nenhum outro, mas se tiverem outros bens, o juiz poderia transferir ou reduzir a penhora até o valor do crédito exequendo, ou no caso de que o crédito é maior do que o valor penhorado, aí então o juiz vai proceder o quê? Ele vai, além de manter a penhora naquele bem, determinar então penhora sobre novos outros bens até conseguir cumprir o crédito e exequendo, né? Ou seja, até conseguir ter ali bens suficientes para satisfação do crédito exequendo. E aí vejam que o CPC, até em termos didáticos, ele fecha até com chave de ouro, uma coisa que
que nem precisaria dizer, mas ele fecha até com chave de ouro a nossa aula de hoje, né? Ele fala assim, ó, realizadas as penhoras e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens, que é justamente o tema da nossa próxima aula. Ou seja, a partir do momento em que você já tem bens penhorados, né, e devidamente avaliados, fazer o que com isso? Né? Aí o próprio CPC te diz, aí você parte da fase de constrição para a fase de expropriação. A execução, ela é costumeiramente dividida assim, ó, numa fase inicial postulatória, depois uma fase de constrição de bens, depois uma fase de expropriação de bens e, por fim, da satisfação do crédito. Né? São essas as etapas que uma execução normal deveria cobrir. Então, ele começa com o autor pedindo, aí penhorando-se bens até o tanto necessário para cobrir o crédito. Aí então você passa para o nosso próximo assunto, que é o estudo da expropriação de bens, e uma vez expropriados esses bens, você passa a satisfação do crédito exequendo, ou seja, você vai lá então pagar. E, dependendo da hipótese, você segue, né, pagou um tanto, tem mais bens, vai expropriando mais. O ideal já seria penhorar tantos quantos bens, né, se a gente voltar lá atrás, quando o primeiro artigo fala da penhora, fala que deveríamos penhorar tantos bens quantos necessários a cobrir o crédito exequendo. Mas pode ser que uma vez penhorados e avaliados, a gente chegue a essas diferenças. E aí então fica a critério do juiz, se vai penhorar mais antes de ir para a expropriação, ou também ele pode fazer isso simultaneamente, determinar a expropriação dos bens já penhorados e simultaneamente determinar a penhora de mais bens até cobrir o crédito exequendo. Uma vez expropriados esses bens, do produto dessa expropriação, vai haver então a satisfação do crédito exequendo, ou seja, pela entrega de bens ou correspondente em dinheiro ao executado, a fim justamente de cobrir o crédito que ele está executando, que representa basicamente o nosso próximo tema. Dito isso, então, prezados, esse é o nosso tema de hoje. Se vocês tiverem dúvida, nós podemos conversar aí por meio dos grupos, mas também amanhã temos aulas ao vivo, então se também quiserem guardar perguntas para amanhã, também fiquem à vontade quanto a isso. Esse é o nosso tema de hoje. Agradeço, ele é mais curto mesmo, tá? Ele não é muito extenso. Amanhã a expropriação já é um tema bem mais longo, porque lógico que a gente acaba não exaurindo o tema da expropriação todo em uma aula, né? Geralmente acabam durando 2 aulas, mas caso vierem a ter dúvida nesse meio tempo, né? Eu estou à disposição de vocês para esclarecimentos e amanhã a gente complementa tratando desse assunto, dos assuntos que envolvem justamente a questão da expropriação dessa fase, né, que ela na verdade é uma fase processual chamada expropriação de bens. Espero que vocês tenham compreendido. O tema é mais curto, o material ainda está, eu vou postar ele de novo, mas o material ele ainda estava dentro daquele execução por quantia certa, mas eu vou postar ele de novo, são os últimos tópicos ali dele, que vão do artigo 870 ao 875 do Código de Processo Civil. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, desejo aí uma excelente noite a todos e bons estudos. Até mais.